Pessoal, então vamos à segunda parte do vídeo, onde eu estava falando tudo sobre extrusor. Nessa segunda parte a gente vai falar sobre os motivos que levam ao entupimento do bico. Eu sou o Cuco e esse é o canal Hora Extra. Então, quais que são, qual que é a interface que tem aqui, o que acontece que gera certa dificuldade de impressão e por que ele com certa frequência entope? O que causa esse entupimento? Isso que a gente vai tentar ver agora. Pessoal, eu coloquei aqui para vocês uma representação de um bico extrusor para tentar mostrar as diversas situações que ocasionam o entupimento para a gente poder entender, né? Então aqui nós temos o bico extrusor propriamente dito, o bloco resfriador, né? O bloco aletado. Aqui tem um tubinho de PTFE como se ele estivesse entrando, que é o orifício por onde passa o filamento. Essa parte azul é a barreira térmica nessa representação. Esse quadrado aqui é o bloco aquecedor, onde está acontecendo o aquecimento. Aqui é uma representação de uma resistência e aqui é a representação do hot end, né? Onde vai ter a redução do diâmetro do filamento, onde o material está completamente derretido aqui. Numa situação ideal, a gente vai descer o filamento por aqui e o filamento vai ser então reduzido. Aí vem toda a pressão necessária para eu tornar o diâmetro geralmente de 1,75 milímetros para o diâmetro de 0,4 milímetros geralmente. Você imagina que quando eu tenho um diâmetro aqui maior, eu preciso de menos pressão para fazer esse material escoar. É por isso que eu consigo, com bicos maiores, maior velocidade de impressão. Também nós temos duas zonas aqui completamente diferentes. Uma é a zona quente, que acontece onde tem a resistência, e a zona fria. Para entender os motivos do entupimento é bom ter isso em mente, que aqui, ó, nessa área o material já está derretido, o plástico já está completamente derretido, enquanto que aqui o plástico tem que estar em estado sólido. Então tem uma zona no meio do caminho aqui onde o material está se derretendo, onde a temperatura ainda está crescendo, tá certo? Então vamos a uma primeira situação de entupimento simples. Entupimento por sujeira, seja sujeira que venha internamente ao filamento, ou seja que tenha poeira recobrindo no filamento. Em algum momento essa sujeira vai começar a se acumular nas paredes laterais aqui do meu bico extrusor. Em algum momento esse acúmulo será tão grande que haverá entupimento definitivo do bico. Nesse momento, gente, quando acontece esse tipo de entupimento, a única solução é desentupir o bico através de uma ferramenta, seja uma agulha no diâmetro do bico, seja uma microbroca ou algo do gênero. Uma das recomendações para que isso não aconteça é manter o filamento limpo. Existem diversos tipos de métodos para isso e diversos tipos de pecinhas que você pode até mesmo imprimir, onde você coloca um algodão embebido em óleo mineral, limpando constantemente o filamento. Essa é uma das mais fáceis e baratas formas de manter o filamento limpo. Nós temos outro tipo de entupimento que é por carbonização. É quando a impressora fica muito tempo ligada com o material dentro do bico. O material derretido, se ele tiver uma temperatura muito grande, ao longo do tempo ele começa a se carbonizar. Não completamente, que precisaria de uma temperatura muito grande, muito alta para haver a carbonização completa, mas ele começa a carbonizar a sua superfície externa. E quando ele carboniza, realmente ele entope de uma maneira que não há como entupir senão a usar broca ou mesmo substituir o hot end. Então convém não deixar a impressora ligada com o filamento durante muito tempo. Pessoal, vamos falar agora rapidamente sobre entupimento a frio, que talvez seja o entupimento mais corriqueiro das impressoras 3D. A gente viu já que a gente tem duas zonas de extrusor, é a zona fria e a zona quente. O ideal então é que o material desça pela zona fria, chegue na parte quente, se derreta e saia pelo hot end. Acontece que muitas vezes nessa barreira térmica ela tem uma espessura um pouquinho mais grossa que o filamento. Então essa área aqui costuma ser um pouquinho mais grossa que o filamento. O material ele entra aqui dentro e algumas vezes ele encontra essa região já aquecida, aqui já alguma temperatura suficiente para começar a derreter o material. Então quando ele entra
ele começa a derreter o material nesta região e ele volta e continua derretendo e chega até a mesa aquecida. Isso é normal acontecer. Acontece, gente, que quando você desliga a impressora, você então solidifica o material aqui com um pouquinho mais de espessura do que a parte de cima e a parte de baixo. Então o material fica travado quando você esfria a impressora. Você não consegue nem puxar ele para fora e nem empurrar ele, a não ser que você aqueça novamente o extrusor. Então você volta a poder imprimir. Porém, gente, se o resfriamento desse corpo aletado não for eficiente, se o ventilador tiver com problema, essa temperatura que a gente viu aqui, que começa a se derreter aqui, sobe mais para cima e chega numa região onde ele naturalmente resfria. Nesse caso, não tem o que fazer. Ele derreteu porque ele estava imprimindo muito quente nessa região. De repente ele resfria e ele não consegue mais derreter novamente. Então ele fica travado. Ele já derreteu na primeira situação e não derrete mais. A não ser que eu aqueça essa parte aletada a uma temperatura em que ele possa derreter novamente, ou eu ter que desmontar o bico todo. Então essa é uma forma de entupimento muito comum de acontecer. Nesse mesmo princípio, pessoal, a gente também tem o entupimento a frio sob pressão. É o mesmo princípio. Você imagina que eu passo meu filamento, ele chega aqui embaixo e derrete. E tem que sair pelo bico. Se ele encontra uma barreira, ou seja, se a mesa estiver muito pressionada no bico, o material não consegue sair. E qual que é o caminho que ele faz? Ele tenta voltar. Então ele volta, ele tipo encamisa a parte fria aqui, ó, formando uma camisa em volta do filamento, uma camisa fria, e trava a máquina. Nesse caso, gente, é o pior dos casos, é só desmontando mesmo e tirando esse filamento entupido daqui com força. É a única forma que a gente tem aí de fazer, tá certo? Então esse é o entupimento a frio sob pressão. Há outro tipo de entupimento, que é o entupimento por infiltração. Esse é corriqueiro e esse causa um outro efeito colateral. Muitas vezes o bico não entope, mas ele fica com a passagem restringida e faz com que o material não escoa com facilidade. Quando há uma diferença, um gapzinho de espaço, não está bem apertado, ou hot end na barreira térmica, forma um espacinho aqui interno. Esse espacinho tende a começar a acumular material. E esse material acumulado, ele ao longo do tempo, ele começa a se tornar um material carbonizado ali dentro, ou material de difícil liquefação, né? Difícil ele se tornar pastoso novamente, e ele começa a criar como se fosse um anel em volta aqui e dificultar a passagem do material, até o ponto onde ele pode entupir definitivamente, ou até o ponto onde ele impede a passagem do bico do material, faz com que a impressora tenha muita dificuldade em fazer o material escoar pelo hot end. Também é um entupimento por infiltração. E tem o pior dos casos que eu vou mostrar agora, que é o transbordo. Isso aí acontece quando há aquele gap que eu mostrei em algum momento, e quando há uma folga muito grande nas roscas que compõem todo esse conjunto. Então o material, ele vai, ao invés de ele escoar aqui para a saída, ele começa a voltar pelas roscas e melar todo o bico e faz uma lambança geral. Muitas vezes eu perco o meu extrusor, porque é realmente difícil, com ferramentas às vezes que a gente não tem em casa, eu recuperar. Nesse caso eu precisaria de um maçarico a gás para poder tirar toda essa sujeira. Vou perder o aquecedor, vou ter que fazer força, vou ter que ter chaves, limpar tudo direitinho para recuperar. É claro que é recuperável, porque eu estou falando de metal contra plástico, né? Mas às vezes convém, fica mais fácil e mais barato comprar um bico novo. Pessoal, essas são as maiores probabilidades de entupimento. Espero que eu tenha passado para vocês e que com isso vocês possam ter subsídios necessários para poder tomar as providências quando acontecer o entupimento, porque hora ou outra acaba acontecendo, tá certo, gente? Olha só, a gente tem internamente aqui nesse bloco de alumínio, eu coloco minha barreira térmica, e embaixo da barreira térmica eu coloco, embaixo do bloco de alumínio eu coloco o meu bico. Então nós temos aqui, pessoal, uma interface, certo? Isso vai ficar assim, vai ficar travado uma peça na outra, através do bloco. O bloco vai ser o que vai conduzir essas duas peças, certo? Aí é que está o problema. Se
houver jogo, ele vai ficar deslocado um do outro, o que vai causar dificuldade na hora de passar o filamento. E pouca dificuldade aqui faz com que haja uma grande diferença na impressão. Esse é o primeiro ponto, a questão do jogo, da folga da rosca. Segundo, pessoal, ele ficar aberto, vou exagerar, né? Ele ficar inclinado. Eu vou gerar então um ponto ali interno de acúmulo de material só de um lado, que vai dificultar também a impressão. E outra parte crítica é quando ele não chega um do lado do outro, ele fica com uma certa distância. Deixa eu tirar daqui. É quando ele tem uma certa distância um do outro. O que vai acontecer? Vai acumular material ali dentro, e esse material com o tempo ele carboniza lá dentro em função da temperatura, gerando um bloco que vai causar o entupimento da peça. A grande dica, a grande característica desse vídeo é essa interface entre o bico e a barreira térmica, tá certo? Pessoal, terminamos então mais a segunda parte desse vídeo. Espero que tenham gostado. Foi uma coisa bem simples que eu tentei fazer, mas que acho que com conteúdo razoável. Se você gostou, se foi útil para você de alguma forma, não esquece de dar o seu like aí pra gente, isso é muito importante pro canal. Se inscreve, compartilha para todo mundo saber dessas informações e até a próxima. Tchau!